Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma parte do tutorial dessa bonequinha. Ela está neste momento com aproximadamente 39 centímetros, tá bom? Neste vídeo, nessa parte do tutorial, vamos fazer a cabecinha dela. Então, você já sabe que você vai precisar do fio couro de pele, óleos de 15 milímetros, sobras de fio branco, sobra de fio preto. Além disso, a agulha de crochê, que para o fio amigurumi eu tô usando a 2,20, tá? A agulha de tapeçaria, se você tiver uma agulha grandinha assim, ajuda no processo. Se você não tiver só pequenininha, serve também, tá? Não vai deixar de fazer por causa disso, porque dá para fazer tranquilo. Bom, aqui, né, nessa parte do tutorial, eu finalizo a utilização do fio couro de pele, tá? Então, já vou deixar para você aqui, olha, o que sobrou para mim de um novelo novo foi isso aqui. Então, eu recomendo que você tenha um novelo de suporte aí, um novelo extra, um novelo para te dar aí uma tranquilidade para não acabar o teu fio, tá? Então, no novelo novo, sobrou isso aqui, e para essa cor de pele é a porcelana, tá bom? 7564. Então, já fica aí, né, esperta com relação à quantidade de fio que vai para a cor de pele, porque é uma boneca grandinha, né? Então, vai bastante fio mesmo. Então, é bem interessante você ter uma sobra aí, tá bom? E é isso, gente. Bora pro tutorial. Essa parte é uma parte até que rápida de fazer. O mais difícil de fazer, o mais chatinho de fazer, na minha opinião, é a expressão facial, porque o resto a gente faz crochê de boa, né? A gente faz de boa mesmo. Aqui que é um pouquinho mais chatinho de fazer os bordadinhos, mas nada que você não vai conseguir, tá bom? Então, bora lá, bora crochetar, bora colocar a cabeça no nosso corpinho. Até já! Então, vamos começar a cabeça da boneca, tá? Tô aqui com o fio cor de pele, vou fazer um anel mágico. E neste anel mágico, eu vou colocar 6 pontos baixos, tá? Então, anel mágico e agora os 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e o último 6, para eu ter aqui a primeira carreira com 6 pontos baixos. Próxima carreira, vamos fazer aqui 6 aumentos, tá? Então, em cada pontinho de base desses aqui que eu acabei de fazer, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro dele. Ó, então, um e o segundo ponto aqui juntinho para fazer o aumento. Aqui, um e o outro ponto junto para fazer o segundo aumento. E assim por diante, até completar 6, tá? Então, aqui o 3, o aumento de número 4, aumento de número 5 e, por fim, o último aumento, o aumento de número 6, para eu fechar assim a segunda carreira com 12 pontos de base. E dando sequência, vamos fazer a terceira carreira. Deixa eu só soltar um pouquinho aqui do meu fio. Vamos fazer a terceira carreira e ela será de um ponto baixo e um aumento por 6 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo, no próximo ponto eu faço um aumento, tá? Então, aqui eu fiz uma sequência. Eu preciso de outras 5 iguais a essa. São 6 vezes que eu vou fazer essa repetição. Então, aqui no próximo ponto, um ponto baixo, vou para o próximo ponto de base e faço um aumento. Ponto baixo e no próximo ponto, um aumento. Vou repetindo assim até o final da volta. E no final dessa volta, a gente vai ficar com 18 pontos de base. Aqui já estou chegando no final, só falta mais uma sequência, então, um ponto baixo e um aumento. Opa, escapou. Agora sim, terminada então a terceira carreira e neste momento, então, eu tenho 18 pontos de base. Para a segunda carreira, continuamos a aumentar aqui. Dessa vez, a gente começa com um aumento.
Então, a terceira carreira, a gente começa com um aumento e na sequência eu faço 2 pontos baixos sozinho, ó. Um ponto, no próximo ponto, um ponto baixo, tá? Então, começa tudo de novo agora, olha, um aumento e 2 pontos baixos simples, 1, 2, e vou fazendo isso até o final, tá? Então, lembra, um aumento, 2 pontos baixos por 6 vezes. Chegando aqui no final, teremos 24 pontos de base. Vou terminar minha carreira e já volto. Vamos então para a próxima carreira, a carreira de número 5, tá? Para a carreira de número 5, começamos ela com 3 pontos baixos. Então, olha, 1, 2, 3 pontos baixos, depois eu faço o aumento, tá? Então, depois dos 3 pontos baixos, eu faço um aumento. E vou seguindo assim por toda a volta. São 6 vezes essa repetição de 3 pontos baixos e um aumento, tá? E quando a gente chegar aqui no final, vamos ter 30 pontos de base. Então, a próxima sequência aqui, 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento, até o final da volta. Já volto com ela pronta. E vamos para a próxima carreira, a carreira de número 6. Para a carreira de número 6, a gente começa com 2 pontos baixos, tá? Então, ó, eu faço um ponto, 2 pontos baixos. Depois desses 2 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Ó. Então, 2 pontos baixos e um aumento para começar a carreira de número 6. Agora, eu vou fazer aqui 4 pontos baixos e um aumento. E vou repetir isso 5 vezes, tá? Então, 2 pontos baixos e um aumento, depois 4 pontos baixos e um aumento 5 vezes, vai sobrar 2 pontinhos aqui sem fazer, e esses 2 pontinhos você vai fazer 2 pontos baixos nele, tá bom? Então, vou repetir, carreira de número 6, 2 pontos baixos e um aumento, 4 pontos baixos e um aumento por 5 vezes, e finalizo a volta com 2 pontos baixos. No final, teremos aqui 36 pontos de base. Vou fazer a minha carreira e já volto. E vamos então para a próxima carreira, a carreira de número 7. Para a carreira de número 7, vamos fazer a seguinte sequência: 1, 2, 3, 4, 5. 5 pontos baixos e um aumento, tá? E vai repetir isso por toda a volta. Opa, deixa eu só contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Então, 5 pontos baixos e um aumento vai repetir por toda a volta e você vai finalizar a carreira de número 7 com 42 pontos de base, tá legal? Então, são 6 vezes repetindo 5 pontos baixos e um aumento. Vou terminar a minha e já retorno. E vamos então para a próxima carreira, a carreira de número 8. Para essa carreira, vamos começar aqui com 3 pontos baixos. Então, olha, 1, 2, 3. Depois desses 3 pontos baixos, eu vou colocar um aumento, tá? Então, 3 pontos baixos e um aumento. Agora, para continuar, vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. No finalzinho aqui, você vai colocar 3 pontos baixos, que é o que vai sobrar, tá? Então, 3 pontos baixos e um aumento, na sequência, 6 pontos baixos e um aumento por 5 vezes e finalizo a volta com 3 pontos baixos. Nessa volta aqui, a volta de número 8, você vai ficar com 48 pontos de base. Vou terminar minha volta aqui e já volto. E vamos para a próxima carreira, a carreira de número 9, tá? Para a carreira de número 9, vamos fazer aqui na volta 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, ok? Então, carreira de número 9, siga aí fazendo 7 pontos baixos e um aumento, 7 pontos baixos e um aumento até o finalzinho. Quando você chegar no finalzinho, terminando a carreira de número 9, você vai ter aqui 54 pontos de base. Vou fazer a minha carreira em off e já volto com você. Lembra que são 7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Até já! Vamos então agora para a carreira de número 10, tá?
Para a carreira de número 10, começamos ela com 4 pontos baixos. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4. 4 pontos baixos e depois desses 4 pontos baixos, eu vou fazer um aumento. Na sequência, eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento por 5 vezes. Quando chegar aqui no finalzinho, depois das 5 repetições, vai sobrar 4 pontinhos aqui para fazer, que você vai fazer um ponto baixo em cada um deles, tá? Então, carreira de número 10. Começamos com 4 pontos baixos e um aumento. Agora, eu vou fazer 8 pontos baixos e um aumento 5 vezes e vou finalizar a volta com 4 pontos. No final dessa volta de número 10, teremos aqui 60 pontos de base, tá bom? Vou fazer aqui o restante e já volto com você. E vamos agora para a carreira de número 11. Para a carreira de número 11, você vai fazer 9 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, tá? Então, carreira de número 11, repita aí a sequência. 9 pontos baixos e um aumento, 6 vezes nessa volta. No final da volta de número 11, você vai ficar aqui com 66 pontos de base. Tá legal? Então, bora lá. 9 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E aqui está a carreira de número 11 prontinha, então eu tenho 66 pontos de base. Agora a gente vai fazer 12 carreiras de 66 pontos, tá? 12 carreiras. Então eu vou fazer a carreira 12 até a carreira 23. São 12 carreiras de 66 pontos. Vou fazer elas aqui em off, porque não vai alterar a quantidade de pontos, né? Então, somente ponto sobre ponto, 12 carreiras de 66 pontos. Encontro você lá na carreira de número 23, tá legal? Então, até já. Faz aí as 12 carreiras e eu já volto com você. E aqui estou de volta com as 12 carreiras de 66 pontos. Então, eu tenho este resultado até este momento, tá? Essa última carreira aqui é a de número 23. A próxima carreira que a gente vai fazer é a de número 24. Vamos fazer um pouco de aumento para que a gente faça aqui a saliência das bochechinhas, tá bom? Então, a carreira de número 24, eu vou começar fazendo, eu vou passar ela inteira para vocês, mas eu volto durante a carreira para repassar, tá bom? Então, a carreira de número 24, vamos começar ela fazendo 18 pontos baixos. Depois dos 18 pontos baixos, vamos fazer 4 pontos e um aumento por 6 vezes, tá? E depois encerraremos a carreira com 18 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou começar, o total dela a gente vai ficar com 72 pontos de base, tá bom? Então, eu vou começar aqui fazendo a primeira parte dessa carreira, que são 18 pontos baixos, e já volto com você. Então, aqui, estamos na carreira de número 24, eu fiz 18 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a sequência de aumentos, tá? Para essa sequência de aumentos, vou fazer, olha, 1, 2, 3, 4 pontos e o aumento. E vou repetir isso, mais 5 vezes, ou seja, eu já fiz uma sequência, eu preciso ter 6 no total. Fiz a primeira, vou fazer aqui a segunda, ó. 1, 2, 3, 4 e o aumento. Então, eu tenho aqui 2 vezes a sequência de aumento, preciso de mais 4, tá legal? Então, eu vou fazer elas em off, porque eu vou repetir essa mesma coisa que eu fiz aqui com você, 4 pontos e um aumento. Tenho 2 aqui. Vou repetir mais 4 vezes, porque eu preciso de 6 vezes essa sequência, tá legal? Então, vou só terminar essa sequência de aumentos e já volto com você para a gente fazer o encerramento da carreira. Então, aqui, olha, depois de fazer as sequências de aumentos, né, eu fiz aqui os 18 pontos, 4 pontos e um aumento por 6 vezes, e agora eu vou encerrar a carreira aqui com os 18 pontos que sobram, tá? Então, 18 pontos baixos para encerrar. E a gente encerra, assim, a carreira de número 24 com 72 pontos de base. Percebe que os aumentos vão ficar aqui na frente e vão ser a saliência da bochechinha, tá bom? Então, eu vou fazer aqui o encerramento de 18 pontos e já volto. Então, aqui eu estou com a carreira de número 24.
Deixa eu só confirmar isso. 24 finalizada, né? Tenho aqui os 72 pontos de base. Eu vou pedir para que você conte aqui, ó, 36 pontos, tá? E coloque um marcador, um fio, qualquer coisa aí, tá bom? Porque é exatamente metade. Tenho 36 para cá, 36 para cá, tá bom? Exatamente a metade, tá bom? 36, marca aí. Encontramos aqui, então, o centro do rostinho. Para que isso? Para que a gente coloque os olhinhos, tá bom? Então, aqui, essa é a carreira de número 24. A gente vai contar mais duas acima. Deixa eu só pegar um alfinetinho aqui, só para eu conseguir marcar. Pronto. Cheguei com o alfinete. Então, aqui a gente tá na carreira de número 24, você vai contar mais uma para cima, que é a 23, e outra para cima, que é a 22. Entre essas duas carreiras aqui, a 23 e a 22, ó, coloque um alfinetinho aí, que é o centro do rostinho, tá bom? Você vai contar para cá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Conta 6 pontos e coloca mais um alfinetinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coloca um alfinete. Do outro lado, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e coloca um alfinete. E aqui serão colocados os olhinhos, tá bom? Então, são 12 pontos de distância entre os olhinhos instalados. Então, essa bordinha aqui do olho vai estar aqui, certo? Neste ponto, né? Aqui, né? Então, eu vou colocar o meu olho, então, 1 ou 2 pontinhos pro lado, para que a bordinha venha aqui nessa marcação de alfinete, tá bom? Então, só lembra aí, o olho não quer parar na minha mão, né? Então, só lembra aí que são 12 pontos de distância entre os olhos instalados, tá legal? Então, eu vou colocar os meus olhinhos aqui e já volto. Depois, você pode até excluir essas marcações que não vai ser necessário, tá bom? É só pra gente ter aqui a noção de onde colocar os olhos, tá? Pra gente ter uma referência aqui de meio e aqui a referência para onde vão os olhinhos. Vou instalar os olhos e já volto. Aqui eu retornei, colocando os olhinhos. Ainda não coloquei as travinhas, mas só para você ter aqui uma ideia, tá vendo? Olha, a marcação. Não tirei as marcações ainda para você ver que é a bordinha do olho que fica aqui próxima a essa marcação dos alfinetes, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora, né, além de colocar as travas que eu ainda não coloquei, serão mais 7 carreiras. A 31, a 25, a 26, a 27, a 28, a 29, a 30 e a 31. Então, são 7 carreiras, da 25 até a 31, de 72 pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer essas carreiras em off, te encontro lá na carreira de número 31, tá? E a gente volta, e eu volto pra gente continuar a fazer essa cabecinha até terminar. Então, lembra aí, depois de instalar os olhinhos, faça outras 7 carreiras de 72 pontos baixos. E aqui está o resultado após fazer as 7 carreiras de ponto sobre ponto, as 7 carreiras de 72 pontos, tá bom? Agora, o próximo passo é a carreira de número 32. Então, essa última carreira aqui é de número 31, tá? Para a carreira de número 32, vamos fazer 4 pontos e uma diminuição por 12 vezes, tá bom? Então, carreira de número 32, você vai começar fazendo os 4 pontinhos, ou melhor, vamos fazer assim, ó, vamos começar com 1, 2 pontos e depois uma diminuição. Agora, a gente vai fazer por 11 vezes 4 pontos e uma diminuição, tá? Então, vamos lá, ó, carreira de número 32. Começamos aqui com 2 pontos e uma diminuição. Agora, eu vou fazer 4 pontos e uma diminuição 11 vezes na volta e vou finalizar a volta com 2 pontos baixos, tá? Quando você finalizar essa carreira de número 32, você terá aqui 60 pontos de base, tá legal? Então, bora lá fazer essa carreira de diminuição, a gente tá chegando no final da cabecinha, hein? Tá quase lá. Vamos lá, a maior parte, né, já foi feita aqui. Então, agora a gente começa a finalizar, né, a começar a encerrar, fechar essa cabecinha, tá bom? Então, carreira de número 32, 2 pontos e uma diminuição, 4 pontos e uma diminuição por 11 vezes e depois 2 pontinhos baixos para finalizar.
E vamos para a próxima carreira, carreira de número 33. Nela, vamos fazer 3 pontos e uma diminuição por 12 vezes, tá? Então, carreira de número 33, faça 3 pontos e uma diminuição 12 vezes na volta. E no final, você vai ficar aqui com 48 pontos de base. E vamos aqui para a próxima carreira, carreira de número 34. Vamos começar essa carreira de número 34 fazendo um ponto baixo. Então, aqui, ó, um ponto baixo e uma diminuição. Aí, na sequência, vamos fazer aqui 2 pontos baixos e uma diminuição por 11 vezes, tá? Então, eu vou seguir dessa forma aqui, ó. 2 pontos baixos e depois a diminuição. Vou fazer essa sequência 11 vezes. E no final, eu termino a carreira com um ponto baixo, que é o que vai sobrar aqui, tá? Então, carreira de número 34. Um ponto baixo e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por 11 vezes. E para finalizar, um pontinho baixo. Ficaremos aqui com 36 pontos de base. Vou fazer minha carreira e já volto. E aqui está a carreira de número 34, prontinha. Então, tenho 36 pontos de base. Você já pode começar a colocar enchimento, tá bom? Vai bastante enchimento nessa cabecinha, né? Porque ela tem bastante espaço aí para preencher. E já vou passar aqui para você a carreira de número 35. Vamos fazer um ponto e uma diminuição por 12 vezes. No final da carreira de número 35, ficaremos aqui com 24 pontos de base. Então, coloque um pouco de enchimento, vai direcionando principalmente aqui para o topo da cabeça, tá? Vai colocando, porque não é pouco, gente, vai bastante enchimento mesmo, tá? Pra gente não deixar nenhuma ruguinha no rostinho. E já aproveita e já faz também a carreira de número 35, de um ponto e uma diminuição por 12 vezes na volta, para ficar com 24 pontos de base. Já volta. Aqui eu estou com a carreira de número 35 pronta, tá? Então, eu tenho os 24 pontos de base. E antes da gente continuar, ó, eu vim dar uma dica para você na hora de colocar o enchimento. Você vai colocando o enchimento, direcionando para os lados, tá? Ó, dessa forma. E, ao mesmo tempo, quando você coloca o seu dedo aqui dentro, você vai criando um espaço para que depois a gente coloque essa parte que a gente vai fazer a partir de agora para dentro da cabeça, certo? Que vai ser, a gente vai construir um túnel para abrigar o pescoço, né? Que já tá pronto lá na bonequinha. Então, ó, quando a gente vai fazendo dessa forma aqui, ó, colocando o dedo dentro e direcionando para as laterais, a gente já vai criando um espaço aqui no centro da cabeça para depois abrigar este túnel que a gente vai construir ainda, tá? Assim fica mais fácil para depois a gente fazer a dobra, né, invertida para dentro da cabeça, tá bom? E aqui, né, enchendo a minha cabecinha, já aproveito para passar para você a próxima carreira, que é a carreira de número 36, que vamos fazer uma carreira de 24 pontos baixos. Mas nesse momento, vamos pegar somente a alcinha de trás da carreira anterior, tá bom? Então, é uma carreira de ponto sobre ponto, de 24 pontos baixos, mas pegando somente a alcinha de trás da carreira que a gente acabou de fazer. Deixa eu só dar a voltinha aqui, ó, somente na alcinha de trás, tá? Eu vou deixar a alcinha da frente aqui disponível, evidente que ela vai ser o ponto, né, a carreira de separação aqui da cabecinha para a parte que a gente vai construir agora, que vai ser o túnel para abrigar o pescoço dentro da cabeça. Tá legal? Então, uma carreira de 24 pontos, somente na alcinha de trás. Vou fazer a minha e já retorno. E aqui está a carreira de número 36 prontinha, né? Os 24 pontos, usando somente a alcinha de trás. Note que eu já coloquei bastante enchimento. Vou subir mais algumas carreiras aqui para ficar mais fácil para eu colocar, tá vendo? Nessa partezinha aqui, ó. Tá vendo que tá bem enrugado? Não pode ficar assim. Aqui é falta de enchimento, tá? A gente tem que direcionar enchimento para esses ladinhos aqui também.
Eu só não coloquei ainda o suficiente, tudo que eu preciso, para não atrapalhar para fazer as próximas carreiras, tá bom? Mas à medida que eu subir aqui 3 carreiras, 4 carreiras no máximo, eu vou vir colocando o enchimento aqui. Não pode ficar ruguinhas na cabeça. Ruguinhas dessa forma aqui é falta de enchimento, tá bom? Então, vamos lá para as próximas carreiras. Agora eu vou fazer 14 carreiras de 24 pontos. Então, eu vou fazer a 37 até a 50. São 14 carreiras fazendo carreiras de ponto sobre ponto, tá bom? Vou fazer essas 14 carreiras em off. Não esquece de colocar o enchimento aqui neste cantinho, tá? Não deixe enrugadinho assim, que daí a sua peça não vai ficar com um aspecto bonito, tá vendo? Ó, todo enrugadinho aqui na frente, ó, depois que a gente fizer o rostinho, né? Não vai ficar legal. Então, presta bem atenção nisso, tá bom? Então, vamos lá. 14 carreiras, da 37 até a 50, fazendo 24 pontos baixos. Vou fazer aqui e já volto. Voltei aqui para dar um recado bastante importante, que eu acho que eu não deixei. Essas carreiras aqui de 14 pontos, não coloque enchimento, tá bom? Porque ela é uma carreira que vai ficar para dentro, né? Essas carreiras aqui, essa parte que a gente começa a fazer, depois de ter feito essa carreira em BLO aqui, né? Somente nas alcinhas de dentro, daqui para frente não tem enchimento, porque elas vão ficar para dentro da cabeça, né? A gente vai fazer aquele túnel assim para dentro da cabeça. Tá legal? Então, se você colocou enchimento nessa parte, tira, ainda dá tempo, né? Não está fechado. E só deixa aqui mesmo, até essa partezinha aqui da alcinha que tá evidente, tá? Ó, nota que eu já coloquei mais enchimento, ainda está faltando, tá? Porque eu tenho parte enrugadinha aqui, tá vendo, ó? Bem sutil, mas tem. Então, isso aqui tudo é falta de enchimento, tá? Completa aí a sua bonequinha com enchimento, não esquece, não deixa esse tipo de ondulação, porque depois ela não fica um acabamento legal, tá bom? Então, é isso, gente, recadinho dado, vou terminar aqui e já volto. E aqui estão as 14 carreiras de 24 pontos baixos, então essa carreira, essa última aqui, é a de número 50. Vamos fazer a carreira de número 51 e para isso a gente vai fazer 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes na volta. Fazendo essa carreira de número 51, vamos ficar aqui com 18 pontos de base, tá bom? Então, próxima carreira, 51, 2 pontos e uma diminuição por 6 vezes. E aqui eu tenho a carreira de número 51 prontinha. Vamos para a carreira de número 52 e faremos um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes. Quando a carreira 52 estiver pronta, você vai ter 12 pontos de base. Então, vamos lá. Próxima carreira, a 52, um ponto e uma diminuição por 6 vezes. E vamos então para a última carreira, de número 53. Vamos fazer aqui 6 diminuições, tá? E depois a gente vai cortar o fio e fazer os arremates. Tá legal? Então, próxima carreira, carreira de número 53, faça 6 diminuições. E aqui está a carreira de número 53 prontinha. Então, aqui eu cortei o fio, deixando só uma sobra para o arremate. Vou colocar aqui na minha agulha e vamos fazer este fechamento com um anel invertido. Então, aqui, olha, em todas as alcinhas de fora da última carreira, ó, eu vou passar a minha agulha para fazer esse fechamento. 2, 3, opa, escapou, não segurei. Então, vamos lá, falta ainda um pouquinho. Vou passar aqui 3, 4, 5 e a última alcinha aqui, 6. Vou fazer um puxãozinho de leve, tá? E está fechado o meu círculo. Aqui eu posso dar um nozinho somente por segurança, tá? Isso aqui vai ficar tudo pra dentro da cabeça da boneca, então não vai ter problema. E vou só cortar o excesso de fio, tá legal? Então, aqui, olha, só cortar o excesso. E está pronta a cabecinha. O que falta a gente fazer é introduzir essa parte aqui pra dentro. E agora é um exercício de paciência, né? Vamos fazendo devagar, ó, aos poucos ela vai entrando, tá?
É bem paciência mesmo. E quando você estiver com toda a parte já colocada lá para dentro, esticadinha lá do lado de dentro, aí sim a cabecinha está pronta e a gente vai começar a fazer a expressão facial dela. Ou seja, a gente vai dar uma fundadinha nos olhinhos, vai colocar orelhinhas, vai fazer o narizinho e todo o bordado do rosto. E aí está, gente, ó, todo colocado lá pra dentro, tá vendo? Não tem dobra lá dentro, tá inteirinho lá dentro, tá? Você pode até fazer um teste aí e já colocar, né? Só encaixar, por enquanto, o corpinho aí nessa cabecinha. E agora, então, como eu já tinha falado antes, o próximo passo é a gente fazer a expressão facial dela, tá legal? Então, bora lá! Então vamos lá fazer aqui começar a expressão facial da boneca, tá legal? Então o que a gente vai fazer é uma manobra para fazer a cavidade ocular, tá vendo? Olha, a gente vai deixar isso aqui redondinho aqui, fazer um buraquinho, fazer um afundamento mesmo desses olhinhos. Para isso a gente vai usar o fio cor de pele, a gente vai tirar a mesma cor, né, que eu estou usando, tá? Vou tirar um pedaço aqui deste fio. E a gente vai fazer isso em duas etapas. Vamos lá, vou colocar aqui, olha, percebe que a minha agulha é pequena, tá? Porque eu tenho que tomar cuidado para não atravessar em momento algum o túnel que a gente tem aqui, né? Então, eu não posso atravessar este túnel com fio para não prejudicar a movimentação da cabeça e depois até mesmo o encaixe, né? Primeiro, para não atrapalhar o encaixe do pescoço aqui e segundo, para não atrapalhar a movimentação da cabeça. Então, aqui, com o fio cor de pele, eu vou entrar aqui atrás da cabecinha, tá? E vou vir trazendo essa agulha até essa ponta aqui, tá? Então, percebe que eu vou fazendo paradas até chegar aqui, porque eu não posso atravessar, ok? Eu não posso atravessar aqui. Então, se você tiver uma agulha maior, você também já pode encurtar este processo, mas só tome cuidado para não interferir aqui no túnel, tá bom? Então, é trazer o fio até aqui a lateral do olhinho, tá? Vou fazer essa parte em off e já volto. Então, aqui percebe, ó, já trouxe uma parte, deixei uma pontinha aqui para depois a gente fazer os arremates. Vou trazer o que falta, tá? Então, aqui, olha, entrei aqui e vou para aonde eu quero chegar realmente, né? Fiz todo o percurso para chegar nesse ponto aqui do olhinho. Entrei com o fio. Vou dar uma volta e meia, tá? Então, eu vou fazer isso aqui e vou vir mais uma vez para entrar aqui. Vamos fazer juntos, ó. Eu vou levar este fio para debaixo do olho. Opa, escapou da minha mão. Vamos lá, vou fazer em partes, né? Aqui entrou uma parte, vou dar toda a volta, ó, aqui de novo, tá? Fiz uma volta inteira, ok? Cheguei aqui onde eu saí com a linha. Vou dar mais meia volta, porque eu vou entrar aqui neste ponto, tá? Então, ó, começou aqui, eu dei uma volta inteira no fio, colocando ele para baixo e mais meia volta até aqui. E vou entrar aqui e sair lá no outro lado, lá no outro olhinho. Eu parei aqui no meio do caminho para fazer esse encaixe, tá? Ó, encaixa aqui embaixo. E pronto, um no olho já fiz, né? Agora eu vou fazer essa mesma manobra lá do outro lado. Então, agora, ó, saí aqui no cantinho de cá. Vou dar uma volta, entrando aqui embaixo. Vamos lá, aqui tem que ter um pouquinho de paciência. Ó, entrei, tá vendo? Vou continuar aqui a fazer essa volta. Dei uma volta completa, certo?
Agora eu vou fazer mais meia volta para entrar com a agulha aqui. Então, eu já vou entrar com a minha agulha aqui. Vou sair aqui num ponto qualquer, só para eu conseguir fazer essa manobra. Ó, encaixo o fio embaixo do olho. Pronto. Fiz os dois lados, ok? Agora, eu vou voltar com este fio aqui, onde tudo começou, tá vendo? Então, só vou trazer a agulha pra cá e sair com o fio aqui, só cuidado para não puxar nenhum fiozinho no meio do caminho, né? Entrar pelo meio do pontinho mesmo, para não ter nenhum problema com isso. Só vou trazer a agulha pra cá e já volto. E agora, veja, olha, estou com os dois fios no mesmo ponto, juntinhos aqui atrás, eu vou puxar. E ao fazer essa puxada, a gente vai fazer as covinhas lá na frente, tá? Então, ó, puxei os dois fios, olha o que acontece aqui na frente, né? Eles afundam, tá? Isso aqui agora a gente, olha, puxa um, afunda o primeiro olho. Puxa o outro, eu vou afundar o segundo olho. Tá? E eu faço essa manobra até a profundidade que me agrada. E depois eu arremato os fios. Tá legal? Ó. Veja como eles já ficaram fundinhos aqui, tá bom? Então, eu vou aqui, né, fazer a puxada até ficar na profundidade, dar um nozinho e arrematar as pontas. Então, aqui estou, olha, os olhinhos fundinhos, tá? Agora, a gente vai fazer o nariz. O narizinho, você vai usar essa carreira aqui, que não está sendo pega pelo olhinho, tá vendo, ó? Essa carreira aqui, nenhum dos lados ela pega. Essa aqui, tá vendo, ó? Pega uma partezinha. Essa aqui pega ela quase inteira. Então, eu vou pegar essa carreira aqui, que não está sendo pega pelo olhinho. Vou encontrar o centro entre elas, tá? Marco com alfinete. E eu vou pegar dois pontinhos pro lado. E do outro lado a mesma coisa, dois pontinhos pro lado, tá? Então, eu tenho aqui a marcação do nariz, ok? Vou entrar com o fio aqui por baixo e vou trazer até este ponto e entrar neste ponto. Vou só cortar um pedacinho de fio e vou fazer essa manobra com vocês também, tá bom? Esse bordadinho aqui. Então, aqui com o fio na minha agulha, eu vou entrar aqui embaixo, perto daquela carreira de BLO, né? E vou sair no primeiro alfinete. Saindo aqui no primeiro alfinete, eu vou deixar uma sobra de fio aqui para depois costurar, né? Para depois arrematar. Não saí exatamente onde eu queria, peraí que eu vou só fazer aqui um ajuste. É um pouquinho para cima aqui. Pronto, agora sim. E vou aqui fazer 4 voltas, tá? Então, aqui eu vou ter a primeira volta. Agora, já dá pra tirar todos. Fiz uma volta, vou fazer a segunda. A terceira. E, por fim, a quarta volta. Tá? Então, aqui eu tenho 4 voltas no narizinho. Agora, eu vou envolver todas essas voltinhas fazendo aqui um vai e volta aqui da linha, tá? Eu entro, saio, eu vou envolver aqui fazendo várias vezes este movimento, tá vendo? Eu vou encapar essas 4 laçadinhas que eu tenho aqui com outras várias laçadinhas. E vou ajustando cada uma delas, uma do ladinho da outra, para elas ficarem bem certinhas. Meu narizinho fica bem delicadinho, tá? Ó. E vai fazendo isso até o final. Chegando no final, você vai entrar com a agulha, sair aqui onde tudo começou para fazer o arremate. Então, aqui eu acabei de fazer todas as voltinhas que eu preciso fazer aqui em cima. Vou entrar com o fio aqui e sair lá, onde começa, tá? Então, a gente vem trazendo o fiozinho pra cá. E aqui eu vou dar um nozinho, esconder
o fio e cortar o excesso, tá bom? Então, agora é coisa simples, ó, só dar um nozinho nos dois e esconder o excesso para dentro da boneca e cortar o que sobrar. Assim, tá bom? Então, só vou terminar essa partezinha aqui e já volto pra gente fazer mais uma parte do rostinho. E agora, nós vamos fazer o branquinho do olho, tá? Para dar um pouquinho mais de profundidade ainda pro olhar da boneca. Você pode fazer 2 voltas ou então já trabalhar com o fio duplo, tá bom? Então, tô aqui com o fio na cor branca, tá? Eu vou ver se eu consigo, porque eu acho bem difícil fazer isso no fio duplo. Não fica, quase nunca fica do jeito que eu gosto. Eu vou ver se eu consigo fazer dessa vez, tá bom? Vamos lá, testando aqui com vocês. Eu vou precisar usar uma agulha um pouco mais grossa. Então, aqui eu estou com o meu fiozinho duplo, tá? Então, eu vou entrar aqui em cima da cabecinha, só tomando cuidado para pegar entre os pontos, e vou sair aqui, ó, bem no meio do olhinho aqui do lado de fora, tá? Bem aqui, como se fosse um reloginho, aqui seria o número 3 do relógio, tá? Então, vou sair aqui neste ponto. Aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pronto, consegui. Bem no número 3 do reloginho. Trago, ó, por isso que eu acho difícil trabalhar, porque eu acho que a gente abre muitos pontinhos. Mas já facilita, né, o trabalho, porque eu acho que fica bem mais rápido. Então, deixa lá uma pontinha para depois arrematar, sempre deixando a pontinha para arrematar. Eu vou entrar com este fio aqui como se fosse o número 7 do reloginho, tá? Aqui o 6, aqui o 7, ó. E vou sair lá do outro lado, já no mesmo ponto. Só que aqui seria o número 5 do relógio, ok? Aqui, opa, vamos. Eu quero pegar um fiozinho do ponto. Aqui, aí, aqui, pronto. Agora foi. Tá vendo, gente, ó? Eu entrei aqui, né? Eu saí aqui no número 3 do meu relógio, entrei no número 7 do meu relógio, tô saindo no número 5 do meu relógio lá do outro lado. Deixa eu trazer. E aqui já tenho os 2 fiozinhos. Aqui eu vou fazer um pinguinho de cola para que eles fiquem bem alinhados à cor de pele, tá? Só um pinguinho de cola aqui, uma seguradinha e ele já fica legal. E agora aqui para encerrar, a gente vai entrar aqui como se fosse o número 9, tá? Do reloginho. E vou sair lá onde tudo começou. Bom, pra gente fazer os arremates. Aqui. Pra ver se tá no lugar certo, tá? E agora é só levar aqui o meu fio para onde tudo começou. Deixa eu só trazer a outra ponta também. Pronto. Então, vou levar o fio para lá e vou arrematar, cortar as sobras, aquelas coisas de sempre, tá bom? Vou dar um nozinho entre eles, esconder o fio aqui para dentro do corpinho e cortar os excessos. Pronto. Ó, tá aqui o efeito que eu quero. Os 2 olhinhos, né, com duas linhas aqui, tá? Então, aqui, como eu falei, a gente vai colocar um pinguinho de cola para deixar ele mais alinhado dessa forma, tá bom? Ó, um pinguinho de cola e pressiona e ele vai ficar alinhadinho no corpo, ok? Vou só terminar essa parte aqui, fazer a colagem e já volto. Gente, eu voltei aqui antes de aplicar a cola, só para te mostrar o que eu vou fazer para que realmente só fique bem discreto mesmo, eu não uso muita cola, mais do que é necessário, tá? Então, eu tô fazendo aqui, ó, um pinguinho de cola na minha mão. E venho aqui com o alfinete, ó. Um pouquinho de cola no alfinete, tá? E passo a cola aqui. Com o alfinete, tá vendo? Porque eu não quero que essa cola fique em nenhum momento parecendo. Então, é uma coisa bem discretinha mesmo, ó. O primeiro fio vai colar, o segundo fio vai ficar soltinho. Depois, eu vou fazer a mesma história
né, a mesma colagem com o segundo fio, tá vendo? É um pinguinho mesmo, uma pontinha de nada, tá, ó. Eu quero bem discretinho, tá vendo? Uma pontinha de nada e eu aqui faço isso aqui, ó, tá? Dá uma esperadinha pra secar, né, porque a minha cola demora um pouquinho, tá vendo? É muito discreto, muito sutil, né, para que em nenhum momento fique parecendo a cola, né, o brilhantinho da cola. É tudo muito sutil, muito discretinho, tá bom? Então, só essa dica que eu queria dar para vocês. Já volto aqui, vou fazer o outro olho, já volto pra gente fazer as outras partes. Então, agora, com o branquinho pronto, tá? Vamos fazer a parte pretinha do olho. Para fazer essa partezinha, olha, nós vamos utilizar este ponto aqui, como se fosse o número 10 do relógio, tá? Mas um pouquinho para fora, não encostadinho no olho como a gente fez aqui, tá? Um pouquinho para fora só. E eu vou vir, então eu vou sair, entrar aqui em cima da cabeça, como eu fiz com o branco, e sair com o fio aqui. E vou entrar com este fio aqui, olha, do ladinho, no número 3, mais um pontinho pro lado de fora, tá? Então, a mesma coisa que eu fiz, eu vou entrar, sair aqui e sair aqui no número 3, mas no pontinho do lado de fora, tá bom? Vou só colocar o fio na minha agulha e fazer esse processo. Então, aqui estou, tá vendo? Ó, tô entrando aqui em cima na cabecinha, saindo aqui, onde eu falei pra vocês, que eu tinha marcado com alfinetinho. Vou deixar uma ponta lá pra depois eu arrematar. E vou entrar com este fio aqui do lado, um pontinho pro lado de fora de onde eu fiz o branco, tá? Vou subir aqui só pra ver se ficou do jeito que eu queria. Vou sair num ponto qualquer. É isso mesmo, tá vendo? Aqui eu vou fazer o mesmo processo com a cola, porque o olhinho é grande, né? A gente não consegue deixar ele bem alinhadinho neste começo. Então, ó, eu vou fazer o mesmo processo com a cola depois. Vou passar um pinguinho de cola, tá? Então, é essa a marcação que eu quero fazer. Vou fazer mais uma volta, tá? Como eu fiz com o branco aqui 2 vezes, aqui eu também vou fazer com o preto 2 vezes. Então, eu entro, volto aqui, ó, no mesmo pontinho onde eu utilizei para sair. Vou fazer mais uma volta deste fio, tá? Podia ter feito com duplo? Podia. Mas eu vim aqui para fazer retrabalho, né? Então, aqui a mesma volta, tá vendo? Em vez de já fazer tudo de uma vez, né? É porque eu acho que abre muito meus pontos quando eu trabalho com fio duplo. Então, eu prefiro fazer dessa forma aqui, passando um, depois passando o outro. E aqui, olha, antes de dar andamento, né, fazer as outras partes do olhinho, eu vou fazer essa colagem, tá? Vou fazer essa mesma estrutura que eu fiz aqui com os 2 fios do lado de cá, a mesma coisa, tá bom? Nos pontos equivalentes do lado de lá, tá? E antes da gente fazer as outras partes. Então, eu já vou voltar aqui com essas pontinhas aqui coladinhas, se bem que elas ficaram bem alinhadinhas quando eu passei a segunda volta, tá vendo? Então, vou deixá-las bem alinhadinhas aqui e vou fazer o outro lado do mesmo jeito, tá bom? E já volto. Bom, aqui estou de volta, olha, fiz os 2 olhinhos, né? Fiz as colagens. Agora, o que eu vou fazer é trazer o meu fio aqui para este ponto, tá? Aqui onde tá a entrada dos 2 aqui, tá vendo no pretinho? E eu contei, olha, 1, 2 na carreira de cima, 2 pontos na carreira de cima, tá? E eu vou trazer o meu fio saindo aqui e entrando aqui neste ponto, tá bom? Então, vamos lá, ó. Tô aqui com o meu fio, a sobra do que tenho do outro ainda, como sobrou, eu vou utilizar o mesmo, tá? O mesmo fio que eu usei para fazer ali em cima, eu vou fazer essa parte aqui também, tá bom? Então, ó, venho trazendo o meu fio até aqui. E vou sair neste pontinho aqui. Bem, sair não, vou entrar, né? Aí, você vê aí como a gente tá fazendo aqui, porque a gente vai repetir o mesmo processo lá do outro lado, tá bom? Então, ó, eu fiz um puxadinho aqui no olhinho, tá vendo?
Agora a gente pode fazer mais puxadinhos ou então somente deixar dessa forma mesmo. Se você quiser fazer mais, ó, você vai voltar aqui no ponto onde a gente tem como referência e traz aqui, deixa eu ver agora, 1, 2, 3 e na mesma carreira, tá vendo, ó? Na mesma carreira reta. Peraí que daqui a pouco já vai ficar mais fácil para você visualizar. Tá vendo, ó? Carreira retinha, tá? Então, eu tenho aqui 2 puxadinhos. Se você quiser ainda fazer aqui um cílio sobressalente, também tem como, não sei só se meu fio vai dar. Vamos tentar, senão eu começo de novo com um fio novo, tá? Pra gente fazer um fio sobressalente, eu vou vir aqui só um pontinho pra cima. Dessa aqui, trago pra cá e faço a mesma coisa lá no outro, pra deixar eles iguais, tá? Eu vou ter que depois fazer novamente, porque o meu fio acabou, né? Mas pelo menos já tá exemplificado aí pra você, tá vendo? Como vai ser? Então, dá um pause aí na sua tela, pra você contar as carreirinhas. Vendo? Para você fazer da mesma forma, né? Então, tá aí. A gente vai repetir esse mesmo processo com os mesmos pontos equivalentes aqui do outro lado, tá bom? Então, aí está mais uma vez para você visualizar. Se você quiser dar um pause novamente, então. E vamos lá, então, eu vou finalizar o outro lado da mesma forma que eu fiz aqui, tá bom? Então, agora com os olhinhos prontos, eu vou fazer a marcação para a gente fazer as orelhinhas, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, do centro do olhinho, nessa carreira que pega bem o centro do olhinho, eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. E vou colocar aqui o meu alfinete, tá? Vou marcar também um pontinho para cima e... Cadê meu alfinete? Aqui. E um pontinho para baixo, tá bom? Assim, olha. Daí esse do meio você pode até tirar. Ele só era uma referência. E vai fazer a mesma marcação do outro lado, tá? Para fazer, deixa eu só deixar mais alinhadinho aqui. Para fazer essa orelhinha, a gente vai trazer o fio cor de pele até este ponto aqui de baixo, para a gente fazer o restante na agulha de crochê, tá bom? Então, eu vou entrar num ponto qualquer, vou trazer o meu fio até este primeiro alfinete. Então, vamos lá, olha, entrei aqui, tô saindo com o meu fio aqui neste primeiro alfinete, que não saí no ponto que eu queria, deixa eu só fazer mais uma, agora sim. Pronto. Deixo aqui uma pontinha para depois eu fazer o arremate. Entro com este fio aqui neste outro alfinete e vou fazer 2 voltas, tá? Então, aqui eu tenho a primeira volta. Vou fazer mais uma. Entro aqui. E saio aqui. Agora, a gente vai trabalhar com agulha de crochê. Deixa eu pegar minha agulhinha aqui. Então, a gente vai fazer assim. Aqui eu vou fazer aquele pontinho inicial, né? Vou fazer um ponto baixo. Um meio ponto alto. Outro meio ponto alto. E um ponto baixo. Tá? Então, aqui, ó, deixa eu só tirar da minha agulha. Aqui eu vou voltar com este fiozinho que sobrou lá onde tudo começou para eu fazer o arremate, tá bom? Então, eu vou colocar este fio na minha agulha e vou voltar com ele lá para fazer um nozinho e esconder o restinho de fio. Então, aqui eu apanhando para colocar o fio na agulha, como sempre. Pronto. Agora, a gente volta aqui, ó, e faz o arremate necessário para eu finalizar este passo, tá bom? Então, fica aí a orelhinha.
Você vai repetir a mesma coisa, o mesmo processo lá do outro lado do rostinho. Então, agora chegou a hora da gente fazer o encaixe da cabeça no pescoço, tá bom? Então, ó, expressão facial prontinha, certo? Vamos fazer esse encaixe. Eu vou pegar aqui um fio cor de pele, percebe que eu peguei um fio bastante grandinho, tá? Porque eu vou fazer várias voltas neste pescocinho. Então, aqui eu dividi ele pela metade. Vou colocar na minha agulha, tá? Tá vendo que eu vou trabalhar com fio duplo, tá bom? Depois eu faço aqui o corte. Eu vou entrar aqui de um lado do pescoço. Deixa eu ver, 1, 2, 3 a 4 carreiras. Entre a carreira 3 e 4, ou 4 e 5, tá? Mais ou menos nessa linha. Vou passar metade de um lado e metade do outro. Deixa eu só ver mais ou menos aqui. Pronto, ó, metade de um lado e metade do outro, tá? E agora eu vou fazer umas 3 ou 4 passadas de um lado para o outro. Primeiro eu vou fazer aqui do meu lado direito. Ó, vou passando em pontos diferentes, tá? Nunca no mesmo ponto, sempre em pontos diferentes. Então, fiz uma passada, vou passar outra vez pro lado de lá, num ponto, saindo e entrando em pontos diferentes, sempre em pontos diferentes, para eu ter pontos de apoio, tá bom? Então, ó, vou fazer uma terceira passagem. Vou fazer mais uma. Vou fazer mais uma. E vou finalizar voltando para lá. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, com outro fio. Deixa eu só finalizar este lado. Vamos lá apanhando, pronto. Agora aqui, ó, eu finalizei com o fio do meu lado, da minha mão direita. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o fio que tá aqui desse lado, do lado esquerdo, tá? Então, eu vou ir, vai umas 3 ou 4 vezes, para depois, enfim, a gente fazer a parte do pescoço da boneca, né? Entrar aqui pra dentro do túnel da cabeça. Então, aqui, veja, eu fiz a mesma coisa do outro lado, tá? Então, fui, voltei com este fio do lado de cá. Da mesma forma que eu fiz com vocês com este fio aqui. E agora, eu vou passar por dentro do túnel da cabeça e vou sair do lado do anel mágico aqui em cima, correspondente a esse lado aqui, tá? Então, ó, eu vou entrar com o meu fio aqui no túnel e vou sair com este fio aqui do ladinho do anel mágico. O outro fio, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou sair do lado de cá. Então, este fio aqui eu trouxe, saí com ele, vou fazer a mesma coisa com outro fio. Então, vamos lá colocar na agulha de novo. Vou cortar essa ponta que tá toda desfiada, né, para facilitar o meu trabalho. Vou entrar aqui na boneca e vou sair do outro lado do anel mágico. Aqui. Tá? Então, eu tenho os dois fios, um de cada lado do anel mágico, aqui em cima da cabeça. E agora, eu vou trazer o pescoço para fazer a finalização, tá? Aqui em cima, na cabecinha da boneca. O que que eu vou fazer? Vou fazer amarração, vou amarrar, ó, percebe? Amarrando mesmo. Aqui não tem problema, porque a gente vai ter cabelo aqui em cima, certo? Antes de fazer essa amarração, verifica se realmente você trouxe tudo que você precisa trazer para cá do pescoço, tá? Fez? Agora sim, vamos amarrar. E eu vou arrematar essas pontas aqui costurando em volta do anel,
tá? Essa ponta aqui eu vou cortar, tá vendo? E vou arrematar as 4 pontas aqui, dando pontinhos de costura em volta do anel mágico. Não foge muito daqui, porque aqui a gente tem certeza que vai ter cabelo, né? Então, a gente vai cobrir direitinho essa parte, tá bom? Vou fazer esses arremates e já volto. E aqui estou de volta com os arremates feitos na cabecinha, ó. Deixa eu te mostrar como ficou, né? Não fica bonitinho, porque realmente a gente vai colocar cabelo aqui em cima, então não tem problema, tá? Deixa eu só medir ela para ver quanto está neste momento agora com a cabeça colocada. Tá dando aproximadamente 39 centímetros, tá? Então, ainda a gente não tem um cabelinho colocado aqui, provavelmente vai chegar nos 40 centímetros, tá bom? Até o momento, tá dando 39. E assim eu aproveito e me despeço de vocês nessa parte do tutorial dessa bonequinha toda diferente, né? Toda diferentona aí. Com a cabecinha pronta, a expressão facial bonitinha. Falta ainda a gente passar um blushzinho, né? Então, pode passar um blushzinho aí nela. Tá faltando a sobrancelha. Eu vou esperar um pouquinho para colocar o cabelo primeiro, tá bom? Então, é isso, gente. Tutorial finalizado da cabecinha. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!